Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos saber um pouco mais sobre o mercado do design em Alagoas. Um dos destaques desse setor é o arquiteto e designer Rodrigo Ambrósio, cujas peças alcançaram projeção nacional. Também vamos falar sobre os casos de microcefalia diagnosticados em Alagoas, problema que pode ter relação com o Zika vírus, tem preocupado a população e mobilizado a classe médica. Corda, sucata industrial, garrafa, fibra natural e até rapadura. Esses materiais têm suas utilidades transformadas pelas mãos do arquiteto e designer alagoano Rodrigo Ambrósio. Ele é um dos talentos da nova geração e está aqui no estúdio com a gente para conversar sobre o seu trabalho e contar um pouco mais desse mercado em ascensão. Existe um mercado para essas inovações, essas novidades? Em Alagoas ou no Brasil? Em Alagoas e Brasil. Sim, existe e é um mercado tanto que você pode focar no colecionador, na peça única ou edição limitada, ou se você preferir desenvolver uma linha com um apelo mais industrial, usar suportes de sustentabilidade, de reaproveitamento de materiais em escala. Além de você criar produtos que focam no conforto, que foca na utilidade, você também consegue criar uma consciência de perpetuação do produto, de reciclagem, sustentabilidade. Existe um pensamento de utilização, primeiro, de uma cadeira, por exemplo, um espaço determinado, uma metragem, uma ocupação de espaço. E como é que você escolhe esse novo material para ser utilizado naquela peça? O que eu venho tentado fazer ao longo da minha atuação, que remonta a 2007 para cá, é desenvolver o pensamento físico e psicológico dos objetos. Então, essa função tem que ser trabalhada porque nós somos corpo e mente, matéria em matéria. Então, o objeto ele tem que cumprir uma função física de conforto e também tem que cumprir uma função psicológica. Obviamente que quando você vai para uma indústria hospitalar ou algo que é primordial só o pensamento físico, a função física, essa função psicológica fica em segundo plano. Mas a função psicológica do objeto é muito importante porque ela traz para nós um conforto que muitas vezes não é colocado em pauta. Explique melhor essa coisa da situação psicológica desse objeto, porque no pensamento comum, uma cadeira foi feita para sentar, mas nós temos exemplos aí de designs fantásticos, né? Que a cadeira chega a dar pena você sentar, né? Quanto mais você aproxima, no meu entender, eu tenho feito essa assimilação, quanto mais você aproximar da função psicológica, o objeto, você se aproxima da arte, trocando em miúdos. Quanto mais você se aproxima da função física, você se aproxima do design propriamente dito, como você falou, uma cadeira para sentar. Eu vou citar um exemplo, já que você falou dos materiais na introdução do programa Rapadura, pode surgir um questionamento, como assim rapadura? O que é que eu quis fazer com esse projeto? O projeto se chama Engenho, foi desenvolvido ao longo desse ano, mas o pensamento já vem há uns 3 anos, que eu venho querendo usar um material mais inusitado ainda, um material que tenha uma raiz mais forte ainda, alagoana e nordestina, que é a nossa rapadura. E a partir do ano passado, com a exposição de Milão, que já vinham tendo exposições lá relacionado com gastronomia, eu vim entender bem esse ano, quando eu fui lá, e a exposição esse ano lá também, durante a Semana Design, também focava muito a questão da alimentação. Porque a Expo Mundial, que acontece de 5 em 5 anos, sempre levanta um grande tema. E esse ano o tema foi Nutrir o Planeta, Energia para a Vida. Por exemplo, na Expo 98, em Lisboa, o tema foi Oceanos, um patrimônio para o futuro. E a partir desse tema, a humanidade fica pensando nisso por muito tempo, fica fazendo esses questionamentos. Então eu juntei a questão regional, que é um resgate do colonialismo, da questão da corrida da cana-de-açúcar e tudo mais. Eu juntei a funcionalidade da cadeira, Milão, a capital do design, e eu juntei a questão do consumismo. Então, criou-se uma cadeira de rapadura. Ela é para sentar, ela foi feita para sentar, ela cumpre uma função física para sentar, mas ela também cumpre uma função psicológica, porque você pensar no seu regionalismo, você pensar nas suas características próprias e você pensar na ancestralidade. E ainda mais, ela virou alimento. Então, você pensar o que é que nos alimenta.
precisamos de mais cadeiras, é um questionamento que eu faço a mim mesmo. Precisamos sempre de mais objetos, ou pensar os objetos que nos circundam. Então, a questão de você ter a função psicológica, a função física, é porque você tem um objeto sem funções psicológicas, é um objeto muito descartável, é um objeto que vai durar pouco na sua casa. E se você tem uma aproximação afetiva dele, ou se ele te transmite alguma questão emocional maior, você consegue fazer com que esse objeto perdure mais. Numa casa com muita gente, os momentos psicológicos com relação e as análises com relação a determinado objeto são divergentes, às vezes até contrários, né? Isso explica porque a madame gosta daquele tipo de móvel e o patrão já não gosta, né? Mas a preocupação ergométrica, né, com a estabilidade do produto, a segurança dele, ela é levada em consideração na hora da criação? Lógico, depende do foco que você tem para aquele projeto. O projeto ele pode ter mais uma função física ou mais uma função psicológica. Então, para citar aqui exemplos rápidos, quando eu desenvolvi a sinalização, todo o estudo de fluxo para o Aeroporto Internacional de Salvador, eu tinha uma função bem óbvia que a Infraero exigia de permanência dos fluxos, de chegada, de partida. Então, isso é estudado para se atingir o objetivo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha a função psicológica de trazer a cultura baiana para as peças, por exemplo. Então, caminha lado a lado, eu não consigo separar só a função ergonométrica, a função física do objeto, só uma função psicológica, uma função artística da peça. Eu acho que a grande questão é não separar, é não fazer essa divisão tão marcada. Eu acho que pode se caminhar junto e a gente tem uma necessidade de dividir especialidades, mas eu acho que a grande necessidade humana seria juntar as especialidades. A criação, né, a atividade artística sustentada pelos processos, por exemplo, de sustentabilidade econômica, enfim, leva o artista a criar, né, determinadas peças e com muita ousadia, né, e isso leva ele ao limite entre o ridículo e o criativo, né? Em algum momento passou pela sua cabeça, disse, meu Deus, eu estou amparado por um projeto, por uma pesquisa, mas será que alguém, né, ignorante do processo pode achar que essa é uma situação ridícula? Isso é relativo, porque isso depende de quem vai observar, de quem vai assimilar. Então, se você tem uma pessoa que não consegue compreender, não acho que ela seja ridícula por não compreender, nem então acho que ela tem essa autoridade de dizer que algo é ridículo ou não. Pode ser para ela, mas em termos de produção, de criação, sempre tem alguém que consegue compreender, que consegue atingir. E se não tiver, paciência, você parte para o próximo projeto. Não vejo por aí com essa... Qual é o próximo projeto? São novos. Essa é a surpresa. Sempre trabalhando na surpresa. A tua casa, por exemplo, curiosidade, tem peças assim que você criou que lhe passam uma informação fantástica de equilíbrio, de emoção, de felicidade, e outras pessoas já não veem daquela forma? Tem, eu moro com a minha mãe, então nem tudo que está lá eu gosto. Não posso julgar como ridículo, tenho que conviver, porque eu moro numa casa que não é minha ainda, mas tem peças que eu tenho um valor, uma memória afetiva ligada a mim, ou a minha ancestralidade, tem peças da minha bisavó, tem peças que eu criei, é um conjunto. Na minha casa, com certeza, vão ter peças que me agradam mais. Agora, o teu nome está marcado na história do design, da arquitetura, a partir do reconhecimento do teu trabalho. Isso lhe traz mais responsabilidade? Me traz mais confiança para continuar criando e saber que tem pessoas que estão conseguindo atingir o que eu proponho e o que eu pretendo. E já dá para escolher assim qual vai ser a tua linha, se você vai trabalhar no design, na arquitetura de interiores, se vai trabalhar em grandes projetos? Você já parou assim para pensar, eu quero focar nisso? Então, eu acho que a questão não é dividir, não é separar. Eu volto ao princípio do início projetual. A questão é juntar. Então, não pretendo separar qual a linha que eu vou seguir, o que é que eu vou me determinar a ser. Eu vou criar o que a demanda de mercado existe e o que a minha demanda autoral também permite. Então, o que o mercado oferecer como demanda e eu aceitar e achar que cabe na minha linha projetual, eu crio. E o que eu achar que eu preciso criar como um ímpeto
criativo próprio, autoral, eu também vou fazer. Imaginar que o mundo, né, há muito tempo discute e a gente termina aprendendo até com os desastres, como agora da Samarco, né? Você acredita que sempre vai existir esse momento de se pensar o planeta, a sustentabilidade dele, e isso nunca vai sair de moda? Eu acho que a gente está fazendo é pensar o que já foi pensado há muito tempo. A nossa base é essa. A nossa base está em consonância com o planeta, em consonância com a natureza. Está aí os índios e as tribos primordiais para deixar bem claro isso. Então, o que eu acho que a humanidade chegou no nível tecnológico, no nível de evolução, que vai ter que se pensar o que vale a pena, o que é essencial se manter e o que é essencial se voltar atrás e trazer com isso uma convivência melhor com o planeta. Então, é uma dinâmica que nunca vai parar de ser pensada. Parabéns aí pela premiação, pelo reconhecimento e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. No próximo bloco, vamos tentar entender a possível relação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia, que já atinge 42 notificações aqui em Alagoas.